Bom dia, alunos! Vamos iniciar nossa aula de hoje com a correção dos exercícios referentes ao relato de viagem. Vocês podem observar aí que há o início de um texto, né? Esse texto fala sobre o relato da viagem de Che Guevara, né? Que era um argentino, tinha como profissão médico, era um líder revolucionário, né? Fala também dele fazendo uma viagem de moto aos 23 anos com o amigo Alberto Granado. Eles foram de moto, né, da Argentina, em Buenos Aires, até a Venezuela, né, ou seja, saindo da capital, Caracas, né, chegando na capital da Venezuela, que é Caracas. Sua viagem tornou-se um livro e também depois foi produzido para o cinema. Vamos saber um pouco a respeito dele. Ele foi, né, uma pessoa que suas viagens pela América Latina o fizeram ver essa região como uma unidade política, econômica e cultural. As injustiças sociais sofridas por grande parte da população, como os camponeses, mineiros e indígenas, o levaram a combater os donos do poder. Ele era conhecido como o rebelde sonhador, né? Com quem muitos jovens se identificam. De moto pela América do Sul, né? Nos países da Argentina, que era o seu lugar de origem, a sua nacionalidade, até Caracas, né? Que é a capital da Venezuela. Então, aos 23 anos, ele cursava a faculdade de medicina e resolveu fazer uma viagem um tanto peculiar para a época, ou seja, de moto com um amigo, foram de Buenos Aires, na Argentina, a Caracas, na Venezuela. Essa experiência inspirou o próprio Che a relatá-la no livro De Moto pela América do Sul. Em 2004, o filme Diários de Motocicleta, dirigido pelo brasileiro Walter Salles, adaptou essa obra. Então vamos dar início à nossa correção. Página 133, conversando. Qual viagem marcou mais a sua vida? Comente com seus colegas. Aí vai ser uma opinião de vocês, né? Então vocês sabem que relato de viagem, o que vem a ser? Relatar é contar, né? O que se passou durante uma viagem que você fez. Como no texto aí de vocês, ele relatou com detalhes, né? Que geralmente um relato mostra detalhes para as pessoas saberem, né? Sobre todos os detalhes, sobre tudo que aconteceu na viagem, tá? Então, você vai tentar lembrar de uma viagem e relatar, né? Comentar depois com a gente sobre essa viagem. Então, a resposta é pessoal. Vamos ver a segunda. Em sua opinião, por que as pessoas escrevem relatos de viagem? Para mostrar suas experiências vividas nelas, né? Então, todo mundo que faz uma viagem acaba gostando tanto, ou de repente, em algum determinado tempo, também aparece algum problema. Então, pode ser relatado com detalhes, né? Cada coisa vivida, né, durante essa viagem, né? Ou seja, o escritor, a pessoa que conta, né, tenta mostrar suas experiências vividas aos leitores que vão ler. Vamos agora à página 136. Compreendendo. Número 1. Após a leitura do relato, né, que foi contado, você se interessou por conhecer a região da Patagônia? Caso já conheça,
conte aos seus colegas sobre o lugar. Então, também é uma opinião de vocês. Vocês vão tentar ler sobre essa região da Patagônia e falar para a gente, tá? Vamos ver no número 2 agora. No início do relato, há um trecho introdutório, a parte inicial, intitulado Esclarecendo as Coisas. Vamos ver a letra A. Com que intenção Tchê apresenta essa nota introdutória? Para esclarecer ao leitor o objetivo da produção de seu relato de viagem e também para não decepcionar aqueles que podem esperar de seu texto apenas um relato de aventuras. Então, para esclarecer ao leitor, para mostrar ao leitor o objetivo da produção de seu relato de viagem e também para não decepcionar, não deixar ninguém triste, para aqueles que podem esperar de seu texto apenas um relato de aventuras, Ele foi mostrando realidades também. Letra B. Releia um trecho dessa introdução, dessa parte inicial. Este não é um conto de aventuras, nem tampouco alguma espécie de relato cínico, debochado. Pelo menos não foi escrito para ser assim. É apenas um pedaço de duas vidas, dele e do seu amigo, que correram paralelas, juntinhas, por algum tempo, com aspirações em comum e com sonhos parecidos, de se aventurar, Então, com essa afirmação, Che Guevara deixa claro qual era o objetivo da criação de seu relato de viagem. Explique-o. O objetivo era de mostrar, no relato de viagem, um pouco da vida de duas pessoas que viajaram juntas. Então, o objetivo era mostrar, nesse relato que ele fez da sua viagem, um pouco da vida deles, que viajaram juntos, e perceberam que tinham aspirações e sonhos parecidos. Eles saíram com o mesmo objetivo, aventurar, Número 3. Ainda no início do texto, o autor diz que durante uma viagem, um homem pode pensar em muitas coisas, desde o mais alto conceito filosófico, porque quando a pessoa viaja, ela vai filosofando, vai tirando suas próprias conclusões, até o desejo mais abjeto por um prato de sopa, tudo de acordo com o estado de seu estômago, que tinha momentos que eles ficavam sem dinheiro e as pessoas iam, na gentileza, ajudando, Então, vamos ver a letra A. Com base nesse trecho, o que é possível concluir sobre os efeitos de uma viagem na vida de uma pessoa? Que uma viagem pode provocar as mais diversas reflexões e sensações, Quando você viaja, você vai observando os lugares, você vai tirando suas conclusões, você vai vendo coisas certas, coisas erradas, aprendendo e filosofando, tirando suas conclusões. Então, é possível concluir que uma viagem pode provocar as mais diversas reflexões e sensações. Letra B. O que é possível concluir sobre o tipo de viagem que os amigos fizeram? Foi uma viagem com muito conforto ou uma viagem desprendida de dinheiro e repleta de aventuras? Que passagens do texto revela isso? Bom, foi uma viagem, desprendida de dinheiro. Eles não levaram muito dinheiro, eles foram em busca de aventuras, Pois os amigos não tinham onde dormir nem o que comer, contando sempre com a ajuda das pessoas que viviam nos locais onde passavam. Eles saíram para se aventurar de verdade, levando pouco dinheiro, E tirando suas conclusões. Página 137, número 4. No trecho de relato, Che Guevara mostra suas experiências em San Martín de los Andes, cidade localizada na Patagônia, Argentina. Letra A. De que forma a cidade de São Martim de los Andes sobrevive
né, sobrevive do turismo, né, visto que foi descoberta como um paraíso turístico em virtude de sua privilegiada localização próxima ao Lago Lácar, né? Então a Patagônia fica na Argentina e é considerado como uma cidade turística, né, pela sua atratividade. Letra B. De que forma eles foram recebidos na cidade? Era uma cidade hospitaleira, recebendo abrigo e comida de graça. Então as pessoas lá tinham consideração por eles, mais uma forma deles fazerem uma reflexão sobre essa viagem, né? Porque eram pessoas hospitaleiras, recebendo abrigo e comida de graça. Número 5. Che Guevara comenta sobre o fascínio que a região dos lagos andinos provocou nele e no amigo. Letra A. Ao tratar disso, ele cita outro lugar que exerceu nele esse mesmo fascínio. Que lugar foi esse? Foi a floresta amazônica. Letra B. O que os impedia de criar raízes em São Martín de los Andes? O fato de estarem destinados a viajar. Eles gostaram do local, mas eles tinham que continuar a sua viagem, a sua aventura, né? Então, o fato de estarem destinados a viajar. Letra C. Em um momento do trecho, ele expressa sua vontade de um dia voltar a esse local e, quem sabe, viver ali, né? Ele gostou tanto que ele pensava no futuro voltar nesse local para viver lá. Cite um trecho. Talvez um dia, quando estiver cansado de errar por aí, eu volte para a Argentina e me assente nos lagos andinos. Então, aí é uma expressão que ele utilizou dentro do texto, mostrando que ele gostou muito de lá. Ou seja, quando ele disse, talvez, quando um dia estiver cansado de errar por aí, eu volte para a Argentina e me assente nos lagos andinos. Número 6. No relato, é possível perceber um costume típico de muitos países sul-americanos, que é o churrasco, como aqui nós brasileiros adoramos, né? Então, letra A. Em que situação o churrasco foi elaborado por Dom Pedro Olate para receber os pilotos de uma corrida de carros? Então, eles tinham um costume de fazer o quê? Um agrado às pessoas que chegavam, né? Então, os pilotos de uma corrida de carros estavam chegando e ele preparou um churrasco. B. No Brasil, em que situações os churrascos são organizados? Em festa, em casa de família, nos barzinhos, né? E nas reuniões de amigos, em confraternizações. Então, o churrasco é organizado para confraternizações, quando as pessoas se reúnem para comemorar algo, festas, também reuniões de amigos. Letra C. O autor expõe uma característica muito comum nos churrascos em solo argentino. Identifique e explique se essa também é uma característica do churrasco no Brasil. Bom, muita carne para o número de pessoas presentes, né? Eles fazem com fartura. Sim, isso também costuma ocorrer no Brasil, onde os churrascos costumam ter fartura de comida. Então, na América do Sul, é comum as pessoas fazerem o churrasco para comemorações. Bom, na página 138, o surgimento do churrasco, um costume cultural. O churrasco é fruto da tradição dos indígenas que habitavam as Américas. Eles tinham o costume de colocar a carne dos animais ao fogo, sobre pedras e com auxílio de grelhas feitas com madeira verde. Com o passar do tempo, esse costume se espalhou por todo o continente. A técnica de assar a carne em brasas foi crescendo
à medida que aumentava a pecuária no Uruguai, na Argentina e em algumas regiões do Brasil. Antes disso, o comércio de carne era pequeno, pois além de ser difícil conservá-la, valorizava-se mais o couro dos animais, especificamente no Brasil. O churrasco se popularizou no século XVII, a princípio, na região dos Pampas, no Rio Grande do Sul. Vocês sabem que no Rio Grande do Sul é tradicional pelo churrasco, onde os jesuítas se instalaram com o intuito de catequizar os indígenas. Como refeição básica, assava-se uma fatia de carne fresca no calor do fogo, cujo tempero era feito com as próprias cinzas. Continuando. Explorando o relato de viagem. Número 1. Os fatos expostos por Che Guevara são reais ou fictícios? São reais, porque aconteceram na realidade, através da viagem dele. Então, são reais, pois são relatos, são histórias contadas de uma pessoa que existiu e vivenciou esses fatos, tá? Não foi mentira. 2. Uma das características importantes de um relato de viagem é a pessoa do discurso empregada para relatar os fatos. Letra A. Ao relatá-los, o autor faz uso de que pessoa do discurso? Da primeira pessoa, porque é ele que está relatando, que está contando, tá? Então o autor usa a primeira pessoa do discurso, porque ele fala sobre as coisas que ele vivenciou. Letra B. Por que a escolha da pessoa do discurso é importante em um relato de viagem, né? Porque mostra todas as coisas que ele vivenciou, né, em determinados lugares. Então vamos ver. Porque os relatos de viagem expressam a visão de uma pessoa a respeito de situações vivenciadas nos lugares visitados por ela, acrescentando ainda suas impressões e seus sentimentos. Continuando. Página 139, número 3. Indique a ordem em que os fatos são relatados por Che Guevara. Número aí. Che Guevara e seu amigo Alberto chegam a São Martim de Los Andes. É o número 1, é a primeira coisa que acontece. Segundo, tentativa de entrada em uma clínica local e chegada à sede do Parque Nacional. Depois da primeira noite, eles saíram para caminhar na beira do lago. 4. Após conhecimento da região e das primeiras impressões, alguns planos de um retorno futuro começam a se delinear. 5. O vigia Dom Pedro Olate preparou um churrasco para Che e Alberto. 6. Preparação do churrasco para os pilotos de corrida, né? 7. No dia seguinte, os amigos assistem uma corrida de pilotos argentinos. E, final, 8. Encontro com os amigos de Alberto e partida para a cidade Junín de Los Andes. Então, a numeração ficou 1, 6, 3, 4, 8, 2, 5, 7. 1, 6, 3, 4, 8, 2, 5, 7. Número 4. Releia o trecho a seguir. Às 6 da manhã, começamos a carregar com lenha um caminhão que ia para o local do churrasco e continuamos a trabalhar até às 11 horas, quando foi dado o sinal e todo mundo se jogou vorazmente em cima das costelas suculentas, a carne deliciosa, né? Letra A. Identifique no trecho as expressões que constituem marcação de tempo, né? Quando mostra o tempo. Foi às 6 horas da manhã e às 11 horas.
Resposta: às 6 da manhã e 11 horas. Aí mostra o tempo que foi realizado isso aí, né? B. Explique por que essas expressões são importantes em um gênero como relato de viagem. Porque permitem ao leitor saber quando os fatos ocorreram, ok? Então aqui, gente, acabamos de fazer a revisão, né, das atividades do livro e tenham um bom dia.